Agora é fato comprovado por um estudo da Fiocruz no Recife. O transporte público oferece alto risco de contaminação pelo novo coronavírus, superando, inclusive, unidades de saúde como os hospitais. No programa de hoje, eu converso com o virologista e coordenador do estudo, Lindomar Pena. Eu sou Estela Mares e o Opinião Pernambuco está começando. Lindomar, muito obrigada por ter aceito o convite do Opinião Pernambuco e por estar aqui para falar sobre esse estudo aí da Fiocruz. Eu vou começar pedindo para você trazer para a gente os números, os percentuais que resultam desse estudo que foi feito aqui no Recife. Por favor. Olá, Estela. Olá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Então, nesse estudo, nosso objetivo foi mapear a cidade do Recife quanto à contaminação pelo novo coronavírus. E nós coletamos amostras de superfícies que são tocadas com grande frequência. Por exemplo, corrimões de escada, maçanetas de porta, torneiras de banheiro, leitores de biometria, em caixa eletrônico e assim por diante. E nós dividimos a cidade em 6 grandes setores, que foram os terminais de transporte público, os arredores dos hospitais, parques públicos, mercados públicos, área de praia, Recife é uma cidade litorânea, e também uma central de abastecimento de alimentos. Então, nesses 6 setores, nós coletamos amostras em 19 sítios, um total de 400 amostras nesses 19 sítios. Nós detectamos o vírus em todos os sítios, exceto um sítio, mostrando que a presença do vírus está disseminada. Então, nós tivemos pelo menos uma amostra positiva em 18 dos 19 locais coletados. E das 400 amostras coletadas, nós tivemos um percentual de quase 25% de amostras positivas. Quando nós dividimos as amostras pelos setores, nós observamos que os terminais de transporte público apresentam quase 50% de positividade, seguido das unidades de saúde, os arredores dos hospitais, que foi em torno de 26%, mostrando que o local de maior risco de contaminação é nos terminais de transporte público. Isso surpreendeu vocês de alguma forma, esse resultado? E aí estou perguntando, fazendo exatamente a comparação entre o transporte público, o ônibus e os terminais e essas áreas de hospital. Surpreendeu? O que nos surpreendeu foi a alta positividade. Nós imaginávamos encontrar em torno de 10% de amostras positivas, que é o que outros estudos encontraram em outras partes do mundo. Então, nós encontramos quase 25%, mostrando que a disseminação viral, a contaminação viral está disseminada. O vírus está espalhado, está circulando em altíssimos níveis, e isso se reflete no Brasil, é um dos países que está em segundo maior número de casos de morte, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, nós temos índices muito ruins, e isso é refletido pela alta positividade. A questão de achar mais vírus no transporte público, de certa forma, já existia uma noção popular que os ônibus superlotados eram um local de contaminação. Então, esse estudo, nós fornecemos evidência científica sólida para a população, mostrando que, de fato, é um local de altíssimo risco. Agora, Belo Horizonte também fez um estudo similar a esse que vocês fizeram aqui, num outro momento, um estudo parecido, e o resultado apresentado, o resultado de positividade apresentado em Belo Horizonte foi bem menor do que o apresentado em Recife. Lá, salvo engano, você me corrige se eu tiver com um percentual errado, foi de 5,25%. O que explica essa diferença tão grande? Bem, Recife e Belo Horizonte têm muitas similaridades, são 2 grandes metrópoles do nosso país,
elas têm uma diferença de clima. Belo Horizonte é a cidade também quente, a cidade tropical, um pouco mais, não tão quente quanto Recife, e o clima de Belo Horizonte é um clima tropical de savana. O de Recife é um clima tropical úmido. Então, o Recife tem um pouco mais de umidade, que isso favorece a sobrevivência do vírus no ambiente, é uma possibilidade. Agora, a possibilidade que nós acreditamos que seja a principal para essa diferença é a quantidade de pessoas infectadas no momento que o estudo foi feito. Esse estudo, tanto nosso quanto de Belo Horizonte, é como se fosse uma fotografia. Nós fomos nos ambientes e coletamos a amostra em um único momento. Quando foi feito o estudo em Belo Horizonte, o número de casos naquela cidade era muito menor do que em fevereiro, aqui em Recife, que foi quando nossas amostras foram coletadas. Então, essa proporção, ela está muito associada a isso, ao número de pessoas infectadas, comprovadamente infectadas, nas cidades, no momento que foram coletadas as amostras. Depois do resultado do estudo, do resultado e da divulgação desse resultado, né, em que o transporte público aparece ali como uma situação de alto contágio, né, digamos assim, contaminação, autocontaminação, houve algum posicionamento tanto das empresas que estão relacionadas ao transporte quanto do governo? Bem, assim que nós terminamos as análises de todos os dados, nós comunicamos à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, também à Secretaria Municipal de Saúde. Eles confirmaram o recebimento da mensagem e no outro dia nós já observamos uma mudança no comportamento e nas ações que estão sendo realizadas nos terminais de transporte público. Mais fiscais, mais gente, mais disponibilidade de álcool, os agentes já ofertando álcool, cuidando um pouco melhor do distanciamento social. Então, a gente observou uma mudança imediata e o consórcio Grande Recife também anunciou mudanças na melhoria para tentar enfrentar esse problema. Então, esse respaldo científico que nós fornecemos, de uma certa forma, ele surgiu efeito, porque quando as pessoas estavam falando, era apenas as pessoas, as opiniões, os pensamentos. Mas essa é a importância da ciência, que a ciência fornece informações não enviesadas, porque nós não coletamos somente nos terminais de transportes, nós mapeamos vários setores da cidade, inclusive praias, mercados públicos, praças, e a gente ouvia muito falar, estão fechando as praias, mas os ônibus continuam superlotados. A gente considera que as ações de distanciamento social, as medidas restritivas, elas são sim, foram e são muito importantes para o controle da pandemia. Mas essa noção popular é correta, que não adianta fechar somente uma praia se você permite ônibus superlotados circularem. Não faz nada por isso. O consórcio do transporte público, o consórcio Grande Recife, se não me falha a memória o nome, qualquer coisa assim, no início da pandemia, o consórcio criou um protocolo, né, para enfrentamento da transmissão do vírus aí no transporte público. Eu não sei se você conhece esse protocolo, e se conhece, a minha pergunta é se o que está ali colocado nesse protocolo do consórcio, se é o suficiente, se aquilo é o bastante para o enfrentamento à pandemia e nas condições do Brasil, né, hoje, assim, de uma pandemia praticamente fora de controle. Bem, certamente as medidas que foram adotadas, elas não foram nem próximo de serem suficientes, pois se elas o tivessem sido, nós não encontraríamos uma positividade tão elevada nesses terminais de transporte público, catraca contaminadas, corrimões de escadas, banheiro público, que é uma coisa muito importante. Os banheiros dessas estações, esses terminais de transporte público, a positividade é elevadíssima, porque banheiro normalmente é local que as pessoas levam muito a mão no rosto, nós seres humanos levamos a mão no rosto
na média, em torno de 20 vezes por hora, mas quando a pessoa está no banheiro, a pessoa acaba fazendo higiene de nariz, de boca, retira a máscara, então gera aerossóis, então contamina a maçaneta, torneiras, a válvula de descarga, a tampinha do vaso, todos esses locais onde a pessoa encosta a mão, nós coletamos as amostras. E a circulação viral, a presença do vírus é onipresente, está em todo o local. Agora, vocês não encontraram no estudo o vírus ativo. Isso quer dizer o quê? Bem, esse é um ponto importante. E nós precisamos entender como que o estudo foi feito. O estudo não é um filme, é apenas uma fotografia naquele momento. Então, como nós coletamos em cada local as amostras apenas uma única vez, nós tentamos isolar o vírus na sua forma ativa e não conseguimos. Porém, esse vírus, certamente, ele é excretado por uma pessoa infectada na sua forma ativa. Então, suponhamos, a pessoa excretou o vírus há 3 dias. Quando nós fomos coletar a amostra, o vírus já tinha morrido, ele não estava ativo. Nós não conseguimos detectar o vírus vivo. Porém, as pessoas que tiveram contato com esse vírus durante esse tempo, essas pessoas estavam sim expostas. Então, a gente precisa interpretar esse dado dessa maneira. Não encontrar o vírus ativo não significa que ali é seguro. Em algum momento, aquele vírus estava ativo. E a maior positividade sinaliza que aquele ambiente é um ambiente de altíssimo risco de contaminação. Tem muita gente infectada circulando. A gente sabe que a transmissão, o principal modo de transmissão é o contato próximo, por isso que o distanciamento social ele realmente funciona. Você distancia pessoas, não tem transmissão. Agora, além da transmissão pelo ar, esse contato com o vírus que é eliminado nesses fomites, seja, por exemplo, corrimão de uma escada, uma maçaneta de porta, um caixa 24 horas que você vai sacar um dinheiro, você, em contato com o vírus naquele local, você aumenta, sim, a chance de ser infectado. Não tem evidências científicas de estudo em humanos de forma inequívoca, porque não se pode fazer o estudo. Você não pode contaminar a superfície, colocar uma pessoa para tocar e fazer o teste, ver se infectou ou não. Isso eticamente não é possível. Mas os estudos com animais demonstram isso. Foram feitos estudos com animais que eles infectaram animais e colocaram animais saudáveis em contato com esses animais infectados. De 2 formas. Um contato indireto, que os animais são isolados por uma tela, então eles compartilham apenas o ar daquela sala, e o contato chamado contato direto, que os animais, além de compartilharem o ar, compartilham água, alimento, a cama, os brinquedos. Os animais que estão em contato direto, em contato mais próximo, eles se infectam com eficiência muito maior. A transmissão é muito mais eficiente quanto mais próximo é o contato. Então, isso prova que o distanciamento social funciona e locais que têm grande contaminação viral, como terminais de transporte público, esses locais oferecem maior risco, sim. Só para a gente fechar esse bloco, uma última coisa. É possível determinar a duração, o tempo em que esse vírus permanece ativo? Foram feitos estudos em vários tipos de superfície, metais, papel, plástico, e foi determinado experimentalmente o tempo de sobrevivência do vírus. Esse vírus, por ser um vírus de transmissão direta, um vírus respiratório, como os outros, é um vírus que é lábil. Ele sobrevive pouco tempo no meio ambiente. É diferente, por exemplo, de um vírus que tem transmissão fecal-oral, por exemplo, um rotavírus que causa gastroenterite, o vírus da paralisia infantil, que é de transmissão fecal-oral, e são vírus que permanecem no ambiente por semanas, meses. Esse vírus, ele sobrevive dias. Nessa superfície que nós coletamos, metálicas, plástico, o vírus sobrevive, numa média, em torno de 3 dias. Mas 3 dias, um local que tem um fluxo muito grande de pessoas, é um tempo suficiente para infectar muita gente. Vamos fazer um intervalo. Agora, curtinho, a gente volta daqui a pouco. Você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o estudo realizado pela Fiocruz, aqui no Recife, que mostra o alto teor de contaminação pelo novo coronavírus, principalmente
nos ambientes de transporte público. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o estudo realizado pela Fiocruz no Recife, que aponta o transporte público com alto risco de contaminação pelo novo coronavírus, superando, inclusive, os hospitais. Eu sou Estela Mares e converso com o virologista Lindomar Pena, coordenador do estudo da Fiocruz. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Lindomar, eu queria começar esse bloco, você falou no bloco anterior das condições favoráveis para a proliferação do vírus nessas áreas de transporte público, os banheiros, né, desses locais. E eu queria aqui trazer para você a questão das máscaras. As máscaras que oferecem grande proteção são máscaras caras, né? E ficaram bem mais caras com o avanço da pandemia, depois da pandemia. Então, é muito difícil a gente imaginar pessoas com baixo poder aquisitivo se protegendo com essas máscaras que são caras. A distribuição de máscaras nesses ambientes de transporte público poderia ter sido uma medida eficaz, poderia ter sido uma política pública de enfrentamento à pandemia eficaz? Com certeza, eu não tenho a menor dúvida que a prevenção sempre é o melhor remédio. Se considerarmos o custo humano ele é incalculável, o valor de uma vida ele não pode ser mensurado. Mas se o governo pensasse apenas no custo econômico, apenas isso, ainda seria muito mais eficaz investir na prevenção, porque o custo de um tratamento de um paciente com Covid é muito mais elevado. Então, se tivesse a distribuição de máscaras, ficaria muito mais barato para o sistema de saúde, e nós certamente iríamos poupar a vida de muitas pessoas que acabam se contaminando nesses ambientes. Então, uma coisa que nós consideramos muito importante, os gestores, se puderem fazer isso, de fornecer máscaras que forneçam maior proteção para as pessoas, as máscaras N95, que são as máscaras que são capazes de filtrar o vírus com maior eficácia. E enquanto eles não fazem isso, se não fizerem, a população, a gente sabe que o custo de uma máscara ele pode ser proibitivo para muitas pessoas, a gente tem consciência disso, mas se puder, quem usa o transporte público, principalmente aquelas pessoas que usam todos os dias, tem uma máscara 95 para andar no ônibus, no metrô, nos outros ambientes que oferecem menor risco, usem as outras máscaras, as reutilizáveis, que vocês possam ter. Mas no transporte público, usem as N95, porque elas conferem maior proteção. Vocês têm algum tipo de monitoramento em relação aos países que tiveram resultados assim positivos no enfrentamento à Covid? Como é que esses países administraram a questão do transporte público? Tem um mapeamento disso? Eu não sei te falar com precisão, Estela, porém, os países que tiveram índices menos negativos, como Brasil e Índia, que estão sofrendo muito, países subdesenvolvidos, esses países, naturalmente, o transporte público deles já funciona muito melhor, não tem superlotação. Foi feito um estudo também pelo pessoal de São Paulo, pela USP, que eles mostraram que teve restrições na disponibilidade de ônibus, principalmente para a periferia da Grande São Paulo, e isso coincidiu com o aumento do número dos casos, mostrando que ônibus mais lotados oferecem maior risco de contaminação, onde você diminui a frota, os ônibus superlotam, e aí tem mais casos de Covid. Então, esses dados nossos
corroboram aquele estudo também que foi feito lá em São Paulo, que foi divulgado no mês passado. Agora, esses países realmente eles já naturalmente têm um transporte público que é digno. Então, a questão do transporte público é muito complexa. Antes mesmo da pandemia já era um problema, já é uma falta de respeito para com o cidadão. Bom, pelo que você tá colocando aí, a impressão que eu tenho é que a gente precisa de uma reorientação em relação ao uso do transporte público no Brasil, e essa reorientação muito focada aí no enfrentamento à pandemia da Covid-19. A gente tem, hoje no país, mais de 500 mil mortos em consequência da Covid-19, mais de 18 milhões de pessoas que foram contaminadas, mas nesse exato momento, acho que talvez até pela vacinação em curso, o número de mortes está em queda e o número e a ocupação dos leitos hospitalares também em queda. Apesar disso, é hora ainda de se repensar esse gerenciamento do transporte público no Brasil. Eu acredito que sim, esse é um problema crônico que nós temos no Brasil. O transporte público ele precisa ser pensado à medida que o país vai avançando em termos de IDH, por exemplo, a vida das pessoas vai melhorando. Isso a gente observa. Eu, quando criança, eu vi o país de uma forma. Eu acho que hoje o Brasil é um local muito melhor para se viver, mas as autoridades precisam pensar no transporte público, inclusive para quem tem carro. O transporte público ele deve ser vantajoso, não é somente para as pessoas que não têm carro, também para as pessoas que já têm o carro. Então, você vai nesses países que são desenvolvidos, chega numa estação de ônibus, numa estação de metrô, tem estacionamento para os carros, porque as pessoas deixam seus carros, pegam o ônibus, o metrô, porque é mais barato e mais rápido se locomover pela cidade. No Brasil, isso para muitas pessoas é complicado, porque os ônibus são superlotados, ônibus e metrô, e o tempo também é muito demorado. Então, as pessoas optam pelo carro. Mas é uma realidade que a gente tem que encarar nas grandes cidades. Não dá para todo mundo andar no seu próprio carro. E se você observar, a maioria dos carros tem apenas o motorista. Eu vou trazer aqui duas questões para você. Eu acho que dá tempo, antes da gente fechar esse bloco, de você tratar dessas duas questões. A primeira delas é pensando aí no resultado do estudo que vocês fizeram, que mostra aí o transporte público como área de risco. O que você sugere, quais as medidas que você sugere a serem adotadas para esses ambientes no enfrentamento à Covid? Essa é uma questão. E a outra questão são as novas cepas do vírus, assim, quais os desdobramentos disso no Brasil? Bem, em relação aos procedimentos, então, nós acreditamos que existem duas frentes de ação. Uma pelas autoridades de saúde pública, então, e as concessionárias de metrôs e ônibus nas grandes cidades. Nós acreditamos que esse estudo ele seja válido também para as grandes cidades do Brasil, não somente para Recife, ele seja uma amostragem de todo o Brasil. Então, aumentar a frequência de desinfecção, de higienização de ônibus e metrôs, isso seria um ponto muito importante. Aumentar a frequência de desinfecção dos banheiros nessas estações, porque banheiro é um local de contaminação, é muito importante. E lembrando também que não é somente os terminais de transporte também. Então, todos os banheiros públicos, se você vai num bar, num restaurante, num banheiro de praia, num parque, eles também têm alta positividade. Nós estamos enfatizando mais os terminais de transporte público, porque foram onde nós encontramos a maior frequência do vírus, mas encontramos o vírus em todos os locais que nós procuramos. Em relação às pessoas, o que as pessoas podem fazer é o uso de máscara mais eficiente, tomar o cuidado assim, de observar, não tocar superfícies, corrimões, sempre que possível, e não levar a mão ao rosto. Nós temos esse hábito, conforme eu falei com vocês, de levar 20 vezes por hora que o ser humano leva a mão ao rosto,
mas tentem controlar isso. Andem com álcool nas suas bolsas, mochilas, para fazer essa desinfecção e lavar as mãos com frequência. Não baixar a guarda, gente. Chegou, principalmente usou um transporte público, chegou em casa, não tenha contato com nenhum familiar, de abraçar, de beijar, deixe a roupa na lavanderia, tome um banho completo com sabonete, lave a cabeça com shampoo, deixe o sapato do lado de fora, não baixe a guarda, não é o momento ainda. Como você disse, Stella, a vacinação está avançando no Brasil, porém, a transmissão do vírus ainda está descontrolada. Nós não conseguimos ainda inverter a curva. Eu acredito que esse ano vai ser um ano muito duro para todos nós. Então, não vamos baixar a guarda, porque as pessoas colaborando com o distanciamento social, com as medidas de higiene, nós vamos conseguir controlar essa pandemia, agora que temos vacinas disponíveis, vacinas seguras e eficazes, o mais rápido possível. A outra pergunta... As novas cepas, você tem 1 minuto para falar sobre elas. Em relação às novas cepas, o Brasil, foram detectadas várias variantes desse novo coronavírus, a variante indiana, que é uma variante que está dominando o mundo, além da variante P1, essa variante brasileira. Então, elas têm um comportamento um pouco diferente, mas as vacinas existentes protegem contra as variantes e a melhor forma de nós combatê-las é não deixá-las circular, com os procedimentos de higiene, distanciamento social e adesão à vacina. Tomem as vacinas. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, pelo estudo que vocês fizeram aí na Fiocruz e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Stella, a oportunidade. Muito obrigado.